Rapaziada, senhoras e senhores, chegou o fim do sonho, o fim da sexta estrela. O Brasil de novo, esperamos 4 anos e o Brasil de novo ficou no caminho e foi eliminado por mais um time aí europeu, rapaziada. Agora foi a Noruega, ou seja, já fomos eliminados aí para França, Holanda, Alemanha, Bélgica, Croácia e agora Noruega. E eu vou deixar para vocês aí, manos, os comentários aí da galera da mídia, né? Pistola, chateada com a eliminação do Brasil e agora, né, vamos ter que aguardar 4 anos mais aí de novo desafio, novo trabalho, começar tudo do zero de novo. Então eu vou deixar para vocês os vídeos aí da rapaziada sentando a lenha na seleção brasileira. Veja aí. Sentimento de tristeza, mas parte, infelizmente mais uma Copa do Mundo que ficou de fora. Porque a decisão do mister era o Bruno, a gente treina todos os dias ali no treino e ele decidiu pelo Bruno bater o pênalti de hoje. E isso não é pauta, porque eu poderia muito bem ter batido e ter perdido o pênalti também. Esse é o futebol, você pode errar, pode fazer os gols. Espero que não tenha manchado a trajetória do Bruno até aqui dentro da seleção. Acho que vinha fazendo uma Copa muito boa, infelizmente fui infeliz no pênalti. Tinha estudado muito o goleiro deles e via que ali era o melhor canto para bater. Infelizmente ele pegou, mas uma tristeza geral, todo mundo muito chateado. Mas, enfim, pedir desculpa ao torcedor, que sempre acreditou, que nos apoiou até o final. O Ancelotti tem culpa? Claro que tem, ué. Ele é o treinador da seleção brasileira. Ele desmontou todo o time no segundo tempo, ele bagunçou o time da seleção, ou ele não é culpado? Ou alguém vai ficar achando que... Agora vocês vão achar que o Ancelotti não pode ser culpado de fazer um monte de lambança no jogo hoje. Claro que ele é culpado. Mas a lambança se resume ao quê, Pascoal? Claro que o Bruno Guimarães é culpado. Vai bater um pênalti daquele, ele enquadra o corpo do jeito que ele vai bater. Eu vou bater o pênalti, eu enquadro o corpo, sai sair da luz. Eu vou bater o pênalti, eu boto meu corpo virado pra lá. O goleiro riu. A hora que ele foi bater o pênalti, o goleiro achou graça. Ele tava com o corpo enquadrado pra bater no canto do goleiro, no canto esquerdo do goleiro. Vou falar um negócio pra você. Isso é um dos melhores jogadores da seleção brasileira. Na Copa. Olha eu concordando com o Zinho, hein? Né? Já concordei 2 com o Zinho. Então, tem que... O Ancelotti é culpado? Até agora você tá bem demais. Muito obrigado. Então, claro que é. Agora o que tem que fazer? Tem que remodelar tudo. A diferença é essa. É que o cara do time da Noruega, quando a bola chega, ele faz o gol. O Endrick tinha uma chance cara a cara com o goleiro. Cara a cara. E ele adiantou mais a bola. Ele errou a finalização. O Vinícius Júnior poderia ter pego a bola no pênalti para bater. O cara dele chamou a responsabilidade. Os nossos atacantes não. Não pode, num jogo de mata-mata. O Endrick perdeu o gol. Que ele perdeu, não pode perder. Não pode. Ele é novo, dane-se, foda-se que ele é novo. Ele é jogador de seleção brasileira. Entrou, teve a bola cara a cara. Tem que fazer o gol. Jogo de mata-mata não perdoa. Os caras têm um atacante que é foda e fez o gol. Os nossos não fizeram. O Brasil jogou bem. A culpa não é do Ancelotti. O Ancelotti não joga bola. O Ancelotti não faz gol. E os nossos atacantes hoje não fizeram. Tem que ser sincero, porra. De verdade, não esperava de verdade o Brasil eliminado. Estava bem confiante na vitória. Mas é aquilo, né? Tem oportunidade, não faz gol. É complicado. Em determinados momentos faltou muita coisa, mas a gente vai falar agora na Seleção Copa, tá? Já falar agora na Seleção Copa. Felizmente, nos melhores momentos que o Neymar poderia ser um cara diferente, ele tem lesões. E a companhia dele não era a melhor. Né? Você citou na Noruega aí o Haaland, mas você citou 2, 3, 4 jogadores. Difícil você citar 2, 3, 4 jogadores do nível do Neymar para acompanhar, ou um pouquinho abaixo. Não tô aqui saindo em defesa do Neymar não, porque ele também tem culpa, porque ele não foi um atleta profissional ao longo desse ciclo dele. Ele foi um cara craque, gênio com a bola, mas não se cuidou, não foi um atleta profissional para que esse futebol dele não acontecesse tantas lesões, tantos problemas que ele teve. Agora, essa Copa
Não tinha como não montar um sistema, um jogo para tentar que esse brilho do Neymar aparecesse. Agora, essa Copa, ele não tinha condição física de jogar a Copa. Ele é convocado machucado, com uma lesão muscular. Para se recuperar durante uma Copa, para tentar se aproveitar durante a Copa, e foi nítido que quando ele entrou nos jogos, ele não tinha condição. Eu sou fã do Neymar, do talento que ele tem. Esse talento que foi muito mais nos clubes do que na seleção, por mais que ele seja o artilheiro, o maior número de gols, mas não foi transformado em títulos, em conquistas, né? Como aquela liderança técnica. Mas essa Copa não tinha condição de colocar o Neymar para ser a solução. Eu acho que até a convocação dele é legal ali no sentido de é um astro que tá aqui, chama a atenção dos adversários, ele se comportou mais, ele entendeu como seria o mecanismo da seleção, ele começou a dar força, mas no jogo de hoje, com 20 minutos, o Ancelotti coloca ele num jogo que poderia ir para a prorrogação, é nítido que o Neymar não teria condição física de ser solução para isso. Então tá na conta do Ancelotti. Tinha jogadores para ele colocar, para ele mudar o sistema. E ele ainda coloca ele num sistema de jogo bagunçado. Se coloca ele ainda com um time organizado, ainda vai. Mas quando ele coloca, é para desmontar um sistema. Aí, pessoal, o estádio tá vazio. O Brasil foi eliminado pela Noruega, perdeu por 2-1, não pegou na bola. A Noruega dominou o jogo por completo. O Brasil perdeu algumas chances, perdeu um pênalti, teve a jogada do Endrick, o goleiro fez boas defesas, como o Alisson também fez boas defesas, mas se você for olhar no geral, o Brasil ficou correndo atrás da bola enquanto a Noruega tocava. O Haaland fez 2 gols, né? Todo mundo conhece o Haaland, assistem a Premier League, assistem as eliminatórias da Copa do Mundo. Eu assisti o Haaland 2 vezes aqui na Copa do Mundo, eu escrevi sobre o Haaland, eu falei nos programas sobre o Haaland. Ele não precisa espaço para correr, ele caminha o jogo todo, ele fica esperando um espaço para ele entrar, ele gosta de antecipar o zagueiro, e ele fez 7 gols nessa Copa e 6 foram de primeira. Só o segundo gol hoje que ele dominou e bateu. Então ele não correu, ele não precisa correr para fazer gols. Então a seleção brasileira fez uma péssima campanha, a pior depois de 1966. Eu fico pensando naqueles que fizeram campanha pro Neymar vir pra Copa, falando que ele ia decidir o jogo, que ele estava bem, que ele não estava machucado. Muitos da imprensa, muitos influenciadores, muitos fizeram campanha, né? A convocação final da Copa do Mundo, aquela festa cafona, ridícula, patética que a CBF fez. E hoje nós estamos voltando para casa, a seleção brasileira está indo embora e a Noruega está seguindo em frente. Então o que eu digo é o seguinte: se não mudar tudo nessa CBF, se não mudar tudo nessa seleção brasileira, nós vamos continuar passando vergonha e cada vez pior. Nós somos eliminados pela Bélgica, pela Holanda, pela Croácia, pela Alemanha e pela Noruega agora. Então é isso, o Brasil volta para casa e até 2030. Vamos ver se alguma coisa muda. Espero que vocês não peçam o Neymar para a próxima Copa, tá? Beleza? Vocês são as Neymarzetes e influenciadores puxa-saco do Neymar. Eu falei que uma bola pra ele decidia. Você viu o que ele fez? Ele sai do Gabriel Magalhães e faz o gol. Tá de brincadeira, pô! Eu falo pra vocês, tá vendo de onde saiu o gol? De novo, do lado esquerdo e do lado direito, ninguém marcou, os dois zagueiros olhando, Gabriel Magalhães, Marquinhos, campada de cuzão. Aí, ó, tá aí, treinador. Tá aí, ó, só absurdo, rapaz. Tá de brincadeira, botar Danilo, botar Casimiro, tá de brincadeira. Foi um presidente ele ter que chegar e mandar o Ancelotti embora e desfazer o contrato que ele fez. Primeira coisa que ele tem que fazer. Segundo, é que a gente, desculpa, eu discordo de você, Capriotti, a gente jogou porra nenhuma no segundo tempo. A gente não deu o chute no gol, que por sinal o lance que teve pra fazer o gol foi quase um gol contra, que o goleiro tirou. Ele substituiu de uma maneira equivocada. Vocês que estão aí na Copa, vocês nunca viram esses caras jogarem juntos. Verdade. Então, é tudo errado. São 5 presidentes que foram destituídos do cargo. Eu falo isso há 20 anos aqui na Band. 5. O que entrou agora saiu, né? É uma coisa impressionante. Agora o Neymar,
quer chorar no meio do campo. Não tem que chorar não, meu irmão. Não tem que chorar não. Você não foi titular, os caras não te colocaram. Levaram o Danilo, levaram o Rafinha, levaram jogadores que não tinham condições. Casimiro que ele bancou, Danilo que ele bancou. Uma geração perdedora, uma geração que não ganhou porra nenhuma. Tem 6 jogadores aí que ganharam uma Copa América. Só. Foi vergonhoso desde o começo. E tudo que aconteceu antes desse jogo, a gente viu. Jogamos bem no primeiro tempo, o primeiro jogo. Jogamos 1 tempo e meio. Foi uma vergonha. Foi vergonhoso. Esses caras são perdedores. É uma geração de mentira. De mentira. Essa é a verdade. Se fosse um treinador, o Brasil tava fudido. Essa é a grande realidade. Quero falar o seguinte aqui, o Brasil pode até ganhar o jogo, mas o dia que nós tivermos medo da Noruega, tá tudo errado. O Brasil tem uma frase minha que eu digo, medo de perder, tira a vontade de ganhar. Cacete! Cara, nós temos que agredir os caras, temos que partir pra cima dos caras. De 2006, 10, 14, 18, 22 e agora 26. No primeiro jogo contra um time europeu, seleções de uma prateleira mais alta, a gente vai embora pra casa. Em diferentes fases, mas no primeiro jogo contra um time europeu em Copa do Mundo, eliminatório, a gente volta pra casa. Cada eliminação tem a sua história, evidentemente, e a gente vai conversar sobre a de hoje. A de hoje, pra mim, é que o Brasil não mereceu, não só pelo jogo de hoje. A Noruega foi melhor do que o Brasil, na minha opinião, pelo menos mais efetiva, mas por tudo aquilo que a gente não fez nesse ciclo de Copa do Mundo. Foi muito ruim o trabalho da seleção brasileira nesse ciclo. Não é nenhuma garantia de que se você trabalhar bem por 4 anos, você vai levantar o caneco. Não é. Mas a gente pode pelo menos tentar nos próximos 4 anos, né? A certeza é que quando a gente olha pra trás e olha o que foi o ciclo do Brasil, ele foi muito ruim, muito ruim. A gente foi punido por aquilo que fizemos no jogo de hoje, mas na minha opinião também da maneira como trabalhamos nesses 4 anos. Espero que, passada a dor dessa eliminação, a gente pelo menos tente trabalhar direito nos próximos 4 anos, porque se a gente não tem mais os melhores jogadores do mundo, hoje são os franceses, quem sabe com um trabalho sério a gente volta a ocupar o lugar onde a gente acha que sempre esteve, mas infelizmente a gente não ocupa mais há um bom tempo. O quê? Né? Tem muita coisa para falar, mas eu nem gostaria de falar tanto. Eu digo sempre que Copa do Mundo, os jogos são decididos em pequenos detalhes. Hoje acabou sendo decidido aí em 4 detalhes. Um pênalti perdido, o Bruno Guimarães bateu bem na bola, mas o goleiro foi nela certo, aos 14 minutos do primeiro tempo. Tivemos chances de gol no primeiro tempo. Tivemos a mais clara delas, o Ender, que entrou com 40 segundos que ele estava em campo. Vini Júnior fez mais uma jogada fantástica, botou na frente do goleiro. No segundo toque ele adiantou demais a bola. Não deu para driblar o goleiro, não deu para nada, a não ser tocar daquele lado e acabou tocando para fora. Se o Brasil faz 1-0, a Noruega tem que mudar seu jogo, não pode ficar aquele toque de bola atrás, vai no goleiro, volta aqui, vai no goleiro, volta aqui, vai. E quando chega lá na frente, eles tocam muito bem a bola. O Alisson já tinha feito também 2 defesas importantíssimas, se faça justiça ao Alisson. Eles fazem 1-0. O Haaland pegou não sei quantas vezes na bola, mas ele tentou o gol 2 vezes e fez os 2. A subida de cabeça com o Gabriel Magalhães, o jeito que ele mexe a cabeça para fazer o gol é impressionante lá no 3º andar. E depois a outra deixaram ele arrumar a bola, ele arrumou no pé direito, arrumou no pé esquerdo, deu a pancada pro gol e fez o segundo gol. Mas quando estava 1-0, o Brasil teve 2 chances de gol. Uma impressionante, que é o detalhe que faz a diferença do jogo e que faz a desclassificação. Ia sendo um gol contra. O goleiro que foi o herói da Noruega, não foi o Haaland com os 2 gols, porque isso ele faz sempre. O goleiro foi o herói, com as defesas que fez, pegar o pênalti e tudo isso. O cara disputou a bola, chutou para cima, ela ia cair dentro do gol. Eu tomei o fôlego para gritar o gol, o goleiro conseguiu, de onde estava, pular para trás, tocar com a ponta do dedo na bola e ela bater na trave. E depois o Casimiro, na única jogada realmente que se esperava com a entrada do Neymar, que Neymar e Vini Júnior fizessem pela esquerda, e o Casimiro podia ter tocado por baixo para alguém fazer, tentou o chute, pegou tão mal na bola, ele cruzou, mas com tanta força que não saiu nem pela linha de fundo, saiu pela linha de lado. Um desses 2 lances, mas principalmente o que o goleiro salvou e foi na trave, levava o jogo para prorrogação. Mas não estava escrito que seria assim. São coisas do futebol. Agora eu repetiria as palavras do Marquinhos. O trabalho foi sério, vinha melhorando a cada jogo, e que não se queime os jovens que vão trabalhar com o Ancelotti
para a próxima Copa do Mundo. Temos muitos jogadores jovens, muito bons, para que se faça um trabalho. Quem sabe se repete. Em 90 fomos tão mal, caímos também no quinto jogo, no quarto jogo, nas oitavas de final também. Agora, oitava foram 5 jogos. E depois, 4 anos depois, muitos daqueles jogadores conquistaram o tetracampeonato. Ancelotti é um grande técnico. Eu sempre elogiei o trabalho dele e ele vinha fazendo um belíssimo trabalho, mas eu acho que ele falhou quando fez as últimas alterações. Quando ele botou o Endrick, veja que o Endrick quase fez um gol, outra arrancada, mas aí ele coloca o Neymar, na esperança que o Neymar fosse decidir o jogo junto com o Vini Júnior pela esquerda e joga o Endrick lá para a direita, ou seja, mata a jogada do Endrick. O Neymar não pode ser centroavante, jogar de costas, ser centroavante, disputar jogada com um zagueiro de 1,97 m, 1,98 m. Ele veio mais para a esquerda, ficou um buraco, ninguém por ali para aproveitar. O Brasil jogou errado, tomou o segundo gol. Então agora é voltar para casa. Eu quero agradecer também aqui nas redes sociais, foram tantos milhões, tivemos publicações de mais de 40 milhões, publicações de mais de 30 milhões de views. E meu último jogo de Brasil em Copa do Mundo, como eu disse, na próxima Copa, com 80 anos, não tem cabimento pensar em narrar. Posso fazer alguma outra coisa, comentar, apresentar um programa, mas então a frustração, o coração sai doendo, as lágrimas querem vir nos olhos, mas é o futebol. Futebol é assim. A Noruega segue e o Brasil volta para cá.